Olá, turma. Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer minha queridíssima coordenadora, Vanessa, pela oportunidade de ter me concedido essa matéria, que realmente eu trabalho, eu amo e faço com muita paixão. Espero que esse semestre eu venha aprender muito com vocês, e vocês um pouquinho comigo, até mesmo porque eu tenho um pouquinho de experiência e um pouco de domínio no conteúdo, e no conteúdo que acredito que semestre passado vocês tiveram uma análise ou uma base sobre o tema de direito tributário. Então vamos lá. Primeira questão. Quem gosta de pagar tributo? Levanta a mão. Não, brincadeira. Eu detesto pagar tributo, mas é fundamental a prática da matéria e o estudo da matéria para a gente ter noção da nossa realidade. E é muito comum quando a gente fala de direito penal ser o encanto e a beleza. E quando a gente mexe com tributo, ser realmente onde aperta o bolso. Então vamos lá. Inicialmente eu vou fazer uma pequena revisão. Só lembrando, pessoal, nas minhas aulas, começo no horário, termino no horário. Então, para quem não me conhece, André Teles. Para quem me conhece, também André Teles. E qual é o início, do que a gente vai falar sobre essa disciplina e qual será a introdução dessa disciplina neste vídeo. A gente irá falar sobre a questão do princípio da legalidade. O princípio da legalidade tem duas diferenças. Tem a lato sensu e a estrito sensu. Então, quando a gente fala da lato sensu, a gente reporta à Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 2º. Então, vai lá, todo artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem destinação de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança, a propriedade. E nos seguintes, inciso 2º. Ninguém será obrigado de fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei. Essa é uma cláusula pétrea estabelecida na nossa Constituição. Todo o artigo 5º, vocês sabem disso, é protegido como cláusula pétrea. Mas, professor, e o que tem a ver, então, o princípio da legalidade em sentido estrito? Com o sentido, com o estrito sensu. Então, quando a gente fala do princípio da legalidade tributária, reporta para o artigo 150, inciso 1 da Constituição, que assim diz: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios o quê? Inciso 1. Exigir ou aumentar tributo sem que a lei o estabeleça. Então vamos lá. Qual é a diferença então? A diferença é princípio da legalidade, lato sensu. Somente o que é estabelecido em lei pode ser praticado. Independente disso, se a gente for para o direito administrativo, o Estado só faz o que está determinado em lei, e se for para o direito privado, o privado pode fazer tudo aquilo que não está proibido em lei. Isso no caso do direito privado. Então, o princípio da legalidade tributária, ela está diretamente relacionado a demandas de tributo. Então, para que exista a cobrança de um tributo, a gente vai ver a diferença de tributo, de imposto, de contribuição, de melhoria, entre outros. É necessário que esteja taxativo, esteja explícito, demandado na lei. Então, vamos inicialmente. Professor, qual é a regra de uma criação de uma lei? Lei ordinária. Então, é a lei comum, a lei usual. Então, quando eu utilizo uma lei ordinária municipal, eu estou usando o quê? IPTU. Vou aumentar o IPTU ou diminuir o IPTU. Eu crio o quê? Uma lei ordinária, uma lei comum na Câmara dos Vereadores. Mas, professor, questão de ICMS. Eu vou para quê? Câmara Legislativa do Distrito Federal ou Assembleia Legislativa Estadual. Então, a gente fala de IPVA.
E por final, Congresso Nacional, que é a lei ordinária federal. Mas calma aí, tem mais coisas. Quando a gente fala de direito tributário, principalmente para vocês que estão no último semestre, o direito tributário 2, por que ele é estruturado? Justamente para ser lecionado, para ser ensinado no nono e no 10º semestre. Porque ele é amplo, então a gente precisa de conceito do direito administrativo, do direito penal, do direito civil, do direito constitucional. Então ele é complexo. Então por isso que a gente tem que sempre, e eu gosto de fazer isso, a gente ressuscitar alguns conceitos de demais normas, de demais direitos correlacionados à nossa matéria. Então vamos lá, lei ordinária, lei complementar. Tudo que está na Constituição que declare que tem que ser estabelecido por lei complementar, o quórum de votação é diferente. O quórum é diferenciado, exige a criação de uma lei complementar. Então, há hoje, no nosso ordenamento jurídico tributário, estabelecido pela Constituição, três tributos. E a gente vai estudar por menor cada tributo daqui a algumas aulas. Então, imposto sobre grandes fortunas, que não foi criado. A própria Constituição determina o quê? Que a criação de impostos de grandes fortunas tem que ser estabelecido por lei complementar. Impostos residuais, que é somente a criação por intermédio da União, pelo governo federal, e empréstimos compulsórios, que a gente também vai comentar sobre isso. Então, atenção, presta atenção. Lei ordinária, lei complementar. Quando a gente fala de lei ordinária, a gente precisa dos parlamentares presentes. Então, o quórum, vamos dar o exemplo do Senado Federal. 81 senadores. Qual é o quórum de instalação da votação? Ou o quórum para a sessão? O quórum de instalação para a sessão é metade mais um. Neste caso, de 81, são 41 senadores. Então, tem o quórum de instalação. Perfeito. Agora, qual é o quórum de votação? Maioria simples. Então, qualquer lei que tenha quórum de instalação e for por meio de questões simples, lei ordinária, lei comum, precisa só da aprovação maioria simples dos presentes. Então, se tivesse 50, preciso de 26 deputados votando a favor. Ah, professor, e o que tem a ver a lei complementar? A lei complementar precisa de 2/3, precisa de quórum de parlamentares existentes, a maioria absoluta, que é sempre metade mais um. Tenho, para abrir uma sessão, um quórum de instalação de 50 senadores, 60 senadores. Para passar uma lei, eu preciso de quantos? 40 mais 1. Simples. É a mesma correlação da abertura do quórum. Então, eu tenho que ter sempre metade mais 1 na lei complementar. Isso serve tanto para a Câmara Federal quanto para o Senado. E qual é a diferença disso daí tudo? E aí eu faço uma menção. Atenção! Medida provisória não pode ser criada, não pode criar, né, demandas de lei complementar. Por quê? Porque lei complementar precisa de um estudo mais apurado, de um estudo mais detalhado, mais concentrado. Então, vamos lá. Artigo 62 da Constituição Federal. Olha o que ele menciona. Olha que interessante. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias. E aí, olha só. Medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. E a gente vai lá para o parágrafo 1º. É vedado a edição de medidas provisórias sobre a matéria. Matéria de quê? Reserva de lei. Então, aqui vou fechar agora essa observação sobre a lei complementar, lei ordinária. Lembrando que a questão de lei ordinária, maioria, quórum de abertura, sempre metade mais 1. Aprovação da lei ordinária, maioria simples, dos presentes. Agora, lei complementar,
na lei complementar, qual é a abertura a instalação do quórum de instalação de sessão, sempre metade mais 1, 41. E qual é a aprovação? Maioria absoluta. Maioria absoluta de quem? De todos os parlamentares. No caso do Senado, de 81, 41. Beleza? Então, próximo item. Olha que interessante. A legalidade estrita. A legalidade estrita estabelecida no artigo 47, inciso 1 a 6 do Código Tributário Nacional. Então, quando a gente fala do Código Tributário Nacional, a gente vê lá, o que é reserva legal? Professor, o que eu entendo de reserva legal? Então, reserva legal, gente, é o que precisa estar descrito na lei para que seja aprovada, para que tenha critérios estabelecidos, base na lei. E aí eu estabeleço aqui 5 correlações: alíquota, base de cálculo, sujeito passivo, multa, fato gerador, e tem mais um, que a gente vai lá. Alíquota, base de cálculo, sujeito passivo, multas e fato gerador. Até hoje, é comum, e isso não acontecerá com meus alunos, com vocês, professor, o que é alíquota e o que é base de cálculo? Então, assim, alíquota, só lembrar, é a porcentagem que é cobrada sobre o item. Professor, você está falando grego, traduz logo, estranho? Traduzo. Então, olha só, eu comprei, sei lá, Note 8. O Note 8 foi R$4.000. 4.700. Vai lá, R$5.000. Dos R$5.000, eu tenho uma alíquota de imposto. Qual era essa alíquota do imposto sobre mercadoria? 17% em Brasília. Então, qual é o valor da alíquota? 17%. E essa alíquota incide sobre o quê? Professor, sobre o que se incide esse treco aí? Sobre a base de cálculo. E o que é a base de cálculo? A base de cálculo é que o celular foi R$5.000. Então, a alíquota de cálculo, a alíquota, né, do imposto a ser cobrado é em cima de quê? De R$5.000. Então, a gente pega esses R$5.000, tira 17%, tirou esses 17%, é a alíquota. E a base de cálculo? O que é essa base de cálculo, professor? Essa base de cálculo é justamente o valor do produtor. Pode ser produto, pode ser serviço, pode ser o que for, não importa. É a base de cálculo. E a gente vai ver que tem questões que incluem ou não esse valor na base de cálculo. Comum, simples isso. Agora, sujeito passivo. O que é sujeito passivo? Gente, o sujeito ativo sempre será o fisco. O sujeito ativo sempre será o Estado. Então, quando a gente fala de sujeito ativo, a gente fala de quem? União, Estado, Estados no geral, Distrito Federal e municípios. E agora, sujeito passivo, contribuinte. Mas quem é o contribuinte do ICMS? Que é imposto sobre circulação de mercadoria? É justamente eu, Mané, que comprei R$5.000 no celular e tive que pagar 17% da alíquota. Então, eu sou um sujeito passivo. Por quê? Porque eu comprei um produto, tá bom? E aí, embutido, esse sujeito passivo é qualquer um que caracterize a essência da reserva legal. Mas calma aí, vamos lá. Olha só, eu comprei esse celular. Comprei o celular bonito, lindo. Só que é o seguinte, a empresa que me vendeu, não declarou essa informação nas bases de dados na Receita. Foi coisa bem simples, uma coisa boba. Não emitiu uma nota fiscal. A nota fiscal, a ausência de emissão de nota fiscal, gera o quê? Multa, gente. Então, o que é multa? Aquilo que não
que a gente costuma falar que é uma... costuma-se dizer e utilizar, vem com a essência da matéria. Então, quem não declarou, a empresa que vendeu para mim este celular, e a empresa que vendeu para mim este celular, e não declarou essa informação, ela vai pagar uma multa. E olha só, e qual que é esse valor da multa? Sei lá! O valor da multa é estipulado conforme o Estado, conforme a LO, Lei Ordinária Municipal, ou Lei Ordinária Estadual, ou Lei Complementar. Enfim, a multa é criada por lei. Então, olha só, a empresa, vamos colocar um exemplo aqui, a empresa, por não ter me dado a nota fiscal, ela vai pagar R$100 por nota omitida. Estabeleci a multa. Mas, professor, a partir de que valor? Quando? Não, por qualquer nota. Beleza, eu esclareci que a falta de emissão da nota, independente do valor do produto. O produto vale R$1 milhão. Eu fui na BMW e comprei um Porsche, meu Deus. Na BMW comprei um X6 de R$700 mil. Não emitiu a nota fiscal. Então, não emitiu a nota fiscal, incide o quê? Uma multa. mas o carro foi 600, 700 mil reais, professor. Qual que é o valor da multa? Tá na lei lá, R$100. Pegou a diferença? Agora, fato gerador. O que é fato gerador, professor? É o que cria, é a essência, é a base. Fato gerador é quando eu vou ter que pagar ICMS? Quando eu compro o celular. Qual é o fato gerador? Comprar um produto, comprar uma mercadoria. Então, peraí, professor, é simples. Mamão, é tranquilão. Então, aqui tem uma alíquota de R$5 mil de 17%. Qual que é a base de cálculo? R$5 mil. Qual que é a multa? A multa vai para a empresa de R$100 porque não emitiu a nota fiscal. E qual que é o fato gerador? Eu, contribuinte, eu, sujeito passivo, eu como burro, né? Um cara presta como contribuinte, comprou um celular de R$5 mil. Então, o fato disso é, qual que é a ação? Qual que foi a minha ação? Comprar uma mercadoria. Então, qual é o fato gerador? Comprar a mercadoria. Então, o fato de eu comprar uma mercadoria incidiu o tributo. Então, bobo eu que comprei um celular de R$5 mil. Pegaram a essência? E aí eu menciono aqui, deixo pormenorizado, o artigo 97, está aqui, artigo 97, somente a lei pode estabelecer o quê? As instituições de tributo e a sua extinção. Somente a lei pode criar e extinguir tributos. Então, e a majoração de tributos? Majoração, ou a sua redução. Majorar, aumentar. Redução, diminuir. Ela é estabelecida por lei, reserva legal, tem que ser por lei. Mas olha só, a definição do fato gerador da obrigação principal. Obrigação principal. Qual que é a obrigação principal? Comprar. Olha só, obrigação principal. Qual que é a obrigação principal? Fato gerador da obrigação principal, comprar o produto. E qual que é a obrigação tributária acessória? É a emissão da nota. É acessório ao principal. Então, se eu comprei o treco aqui desse celular de R$5 mil, eu tenho uma nota, uma obrigação acessória que acompanha o principal. Então, por isso que é falado acessório. Olha, tanto que direito tributário é fácil. O trem é simples, não tem mistério, é a coisa mais gostosa que tem. E aí vem, por último, comissão, vai lá, inciso 4º, a fixação da alíquota de tributo e da sua base de cálculo reservando o disposto no artigo tal, que está mencionado aqui na própria CTM, Código Tributário Nacional. E por quinto, inciso 5º, a combinação de penalidade para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos. Então, o caboquinho que não me emendou a nota, garoto, vai aplicar uma multa. E aí, por fim, acaba. Olha só que interessante. Esse itemzinho final, as hipóteses de exclusão
de suspensão, extinção do crédito tributário ou de dispensa ou redução da penalidade, ela vai em quê? Ela vai incidir sobre o quê? A gente vai ver mais para frente. Mas a princípio eu quero que você alinhe, que você contente com... A gente vai ver depois, posteriormente, esses 5 requisitos. Agora eu vou iniciar meu vídeo, o segundo vídeo 2 na nossa segunda aula, beleza? Então, aguarde um momentinho e aí a gente vai mandar agora o segundo vídeo. Pera aí.